O que devo fazer para esquecer o passado? Canal Coração Quebrantado. Todos nós sabemos que o passado já se foi e que fez parte de um certo tempo em nossas vidas. Um tempo em que aprendemos com os nossos erros e, sobretudo, que nos possibilitou chegar ao estágio onde nós nos encontramos hoje. Entretanto, muitas mulheres persistem em viver o passado, insistem em agarrar-se a sentimentos negativos que provocaram sentimentos, medo, angústia, mágoa, rejeição e tristeza. Passam a vida arrastando esses sentimentos como se fosse uma mala da qual não podem largar. Elas vivem em um tempo que já passou, o qual não lhes pertence mais. Transportam para o presente a bagagem de entulho do passado e acabam paralisados no meio do caminho com a mala nas mãos. Durante muitos anos da minha vida eu também vivi o meu passado. Eu não largava a mala de entulhos por nada, porque ela me dava uma falsa sensação de segurança. Afinal, ali se encontrava a minha história, e dentro dela estavam os traumas, lembranças, palavras negativas que as pessoas falavam para mim. Eu não sabia que me encontrava presa ao passado e que isso gerava dentro de mim sentimentos negativos de derrota, de rejeição, de medo, de incapacidade e tristeza. Até que Jesus, graças a Deus, entrou na minha vida, pegou a minha mala que estava cheia de entulhos e começou a jogar fora tudo aquilo. Ah, como havia entulhos! E o pior que eu já estava acostumada com eles. E alguns deixavam ser jogados fora e outros não. Mas infelizmente somos assim. Nós agarramos a sentimentos e lembranças dolorosas e não queremos soltar. E o que promove dentro de nós, sabe o que é? É a morte, totalmente o oposto daquilo que Jesus nos quer dar. Ele diz a palavra dele: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando os meus olhos se abriram para esse versículo, a minha vida ela começou a mudar. Eu entrei em um processo lento, mais crescente, de mudança em todos os sentidos. E eu quero te dizer, mulher, as mudanças acontecem, esteja aberta a elas. E muitas vezes as mudanças são compassivas, lentas, contudo geram uma grande transformação na sua vida. Depois que eu li a história de José do Egito, eu pude enxergar que não existe traumas, lembranças dolorosas, perdas ou palavras que nos impeçam de caminhar e chegar a altos patamares. José, ele tinha todos os motivos do mundo para ser frustrado, revoltado, traumatizado. José, ele foi jogado na cova, foi vendido pelos seus irmãos quando jovem, foi tirado do convívio familiar e depois ainda ele foi vendido como escravo de Potifar, aonde mais uma vez ele sofreu uma acusação injusta que o levou para a prisão, e lá ele ficou 13 anos. A história é relatada depois, se vocês quiserem dar uma lida, lá em Gênesis. José foi um grande homem, pois ele não permitiu que os traumas do passado o paralisassem. Ele crescia e produzia muito com diligência e amor, dedicando em tudo que ele fazia. Ele não deixou que as marcas do passado dominassem o seu presente, mas sim determinasse o seu futuro. Ele nunca deixou de acreditar e obedecer a Deus. Ele nunca permitiu que os seus sonhos fossem enterrados. Pelo contrário, ele sabia em quem ele cria e que no tempo certo os seus sonhos seriam realizados. Mas qual foi o segredo de José? O que aconteceu para que ele não se contaminasse com o seu passado? José sabia que não adiantava lamentar o ocorrido. Ele sabia que as suas forças e esperanças vinham do Senhor. Ele tinha total dependência de Deus. Ele tinha sonhos, portanto era um sonhador, e quem tem sonhos não olha para trás e nunca fica paralisado. A palavra de Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. José foi um visionário. Ele enxergou além do limite da sua visão. Ele viveu como visão de águia, alicerçado com os olhos da fé. Ele, na verdade, ele viu soluções onde pessoas só enxergavam problemas, mas ele não se apegou aos traumas. Ele olhava para frente, seguindo o alvo. E eu quero dizer para você, faça como José. Amém? Vou estar encerrando essa primeira parte, vai ser em 2 partes porque é um pouco longo. Eu quero que você acompanhe até o final, pois eu tenho certeza absoluta que você vai saber o que é que você deve fazer para esquecer esse passado
triste da sua vida. Amém? Gostou? Dá um like, inscreva no canal, compartilhe com as suas amigas que estão aí presas ao passado, não sabe como sair desse passado. Fale de Jesus, fale da grandeza desse Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final. Até próximo conteúdo, parte 2.